Um marinheiro que trabalhou para mim no Rio de Janeiro, falou assim, ô, mestre, cada qual com o seu cada qual. Nossa, você é um filósofo, irmão. Então, deixa pra lá. É mais nessa linha mesmo, né? Deixa pra lá. Posso ir, cara? Posso? Então vambora. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Muito bem. Você, por acaso, já ouviu falar em gestão 5.0? Talvez não, né? 5.0, não é 2.0, nem 3, nem 4, não. 5.0. Muito bem. Você já viu falar em liderança nas corporações? Enfim. Geração Z, já ouviu falar? Pois é. Esse é um assunto, é um tema que a gente convidou uma pessoa altamente adequada para falar sobre isso, inclusive para desmistificar algumas coisas, né? Porque a palavra líder, por exemplo, ela pode ter vários significados. O que é um líder numa corporação? Hoje você vai ficar sabendo que o cara que está aqui é doutorando, é mestre nesse assunto, né? E tem todas as condições de, muito além do senso comum, elucidar aqui essa questão. Então, você que está começando a sua vida agora, né? Você que está aí imaginando ser o CEO de alguma empresa qualquer dia, né? Então, a hora é essa. Hoje você vai aprender algumas coisas de como trilhar esse caminho aí com essa pessoa que nós convidamos, que é o Thiago Bassetti. E ele está chegando em Goiânia, pelo que eu entendi, agora está trazendo uma empresa que está ligada também, além de gestão em educação, né? E eu vou saber mais sobre isso, mas o que eu quero mesmo é a definição de líder. Como é que um sujeito chega a líder numa corporação? Beleza? Thiago, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas, apesar da gente já ter feito aqui um Jurubebinha, né? Fizemos exatamente. Eu falei, já gravou? Cara, mas é brincadeira, sempre acontece isso, entendeu? Você sabe que a origem é vendedor, né, cara? E vendedor então, começa a falar... Agora, é o seguinte, o mais interessante é que nem sempre... O Jurubebinha é em relação ao assunto que a gente vai tratar. Por exemplo, pode ser seleção brasileira, pode ser guerra do Irã, pode ser qualquer coisa, mas sempre rola... Seleção jogou ontem, né? 2-0. Pois, como é que é? Seleção brasileira ontem, 2-0 no time africano lá. Quem? Flamengo, pô. Flamengo? Tá bom, então o Flamengo ganhou ontem. Bom, então, e aí, Thiago, seja bem-vindo ao Jurubebas. Eu tenho certeza que hoje você vai abrir a cabeça de muita gente em relação a essas questões, né? Legal. Porque hoje, diferentemente do que já foi, fazer parte do mundo corporativo, às vezes parece até mais simples, né? Mas hoje eu tenho a impressão que se a pessoa não tiver sintonizada de verdade, ela vai ficar dando cabeçada e nunca vai atingir aquele objetivo que ela tem, que seria crescer na empresa, chegar a ter representação. Sim. E tal, enfim. Assim, lá, traduzindo de uma maneira bem simplória mesmo, a ser um líder. Sim. E aí? A gente tem que, na verdade, desmistificar várias coisas. Primeiro, a gente tem alguns números bem alarmantes. Por exemplo, no Brasil, 80% das empresas morrem até o terceiro ano. Isso é terrível, né? Então, cada 10 empresas que abrem, 8 fecham. Logo de cara, na arrancada. E se você for pegar número absoluto de empresas fechando, 2023, 2 milhões de empresas fecharam. 2023, quantas empresas? 2 milhões. 2 milhões? 5 empresas a cada minuto. Jesus mais ou menos. Cristo. Em 2024, foi 2 milhões e 400. E em 2025, eu olhei a atualização até abril, vai passar. Aí eu te pergunto, é porque o brasileiro é preguiçoso?
Com certeza não. Com certeza não. O brasileiro é um povo, um dos mais trabalhadores do mundo. Que atrapalha um pouquinho o jeitinho brasileiro, que a gente pode falar mais para frente. Mas é um dos povos mais trabalhadores do mundo. O europeu, por exemplo, fecha na hora do almoço lá o comércio, fecha meio-dia e volta 3 horas da tarde. Né? Aqui o brasileiro está comendo debaixo do caixa aqui para continuar trabalhando. Então, trabalhador nós somos. Entender do produto que vende, o brasileiro entende? Entende. Fazer o que gosta, muitas vezes, outras vezes não. Mas o ponto central aqui é gestão. O brasileiro não entende de gestão. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. E o nosso nível... Esse é o principal motivo delas fecharem. Total. E o nosso nível educacional é muito baixo. Isso, os números de avaliação aí, padrões, refletem isso. E a gente acaba hoje tendo um déficit muito grande cognitivo. Porque a base educacional é cada vez mais rasa. O que eu estudei lá na minha base, o que você estudou lá na sua base, hoje já não faz mais parte do currículo e a gente acaba atrofiando o cérebro das pessoas, né? Literalmente elas estão ficando com um problema cognitivo mesmo. Cognitivo, um problema de dificuldade. O cara não sabe fazer um 2x2. Tabuada, esquece, não vai fazer. Tabuada. Países e capitais que a gente lá, ninguém sabe. Eu costumo fazer conta de cabeça, às vezes, assim, em algumas situações, assim, tranquilo e tal. E toda vez que eu faço isso, as pessoas olham para mim como se eu fosse um ET. Não é? Como é que você fez Exato. isso? Como que eu fiz isso? Como assim? Isso é uma continha simples. Exato. Nossa, como assim? Agora, para nós, que não somos geração Z, estamos uma geração depois, é ótimo, porque a gente cada vez vai ser mais reconhecido no mercado de trabalho. Porque as nossas gerações, a gente foi... Tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos. Então, eu acredito piamente que cada vez mais a senioridade, a idade, vai ser valorizada no mercado de trabalho. Que é um movimento inverso ao que tinha pouco tempo atrás. Ou seja, você está dizendo que as pessoas com um pouco mais de idade, mais experiência, mais estruturadas, nesse ponto de vista, estão sendo preferidas. Sim. Apesar da idade. Apesar da idade. Porque geração Z, que é quem nasceu de 97 até 2010, mais ou menos, a galera que hoje está aí com 20 e poucos anos, tem algumas características que acabam não tendo fit com o mercado de trabalho. Então, são muito imediatistas, né? Eles não entendem a lei da semeadura. Você plantar laranja, você vai colher laranja, você não vai colher mamão. E eles não entendem que você tem que cumprir etapas até chegar ao sucesso. Muitos não entendem nem que você tem que plantar, né? Exato. Então, assim, aí cai nesse conto das redes sociais de milhões muito fácil. Só que quem conseguiu isso é exceção da exceção, não é regra. É 1 em cada 1 milhão, ou não, menos, é 1 em cada 10 milhões. Isso é igual o Mega Sena, eu falo que a chance de eu que não jogo, de você que joga de ganhar é quase a mesma. Ué. Né? E essa geração acredita nisso e acha que vai ter esse caminho fácil. E não vai. A vida real é mais dura. Outro dia, alguém aqui que eu estava entrevistando, eu não sei exatamente qual era o assunto, mas ele disse uma coisa que eu achei, parecia piada, mas depois falou, não, é sério, que essa galera tá levando a mãe para as entrevistas. É verdade. Eu falei, como assim? Ele falou, não, outro dia aconteceu comigo, ele falando, aconteceu comigo. E eu falei, não, mas a senhora pode esperar. Não, eu vou entrar junto. Esses dias a gente dá muita consultoria para empresas, né? E esses dias eu fui participar como ouvinte de uma entrevista de contratação para alguém, para o time comercial, para vendedor, esses vendedores que atendem de moto na rua. Aí chegou um rapaz para a entrevista, a menina da RH conduziu a entrevista, perguntas e respostas e tal. No final, ela falou assim, você tem alguma pergunta a me fazer? O rapaz perguntou assim, a moto é de kick ou de start? Jesus Cristo. Aí a entrevistadora não sabia. Falou, não sei, não, porque se for de quicar eu não aceito. Se for de quicar eu não aceito, porque tem que ligar e desligar o dia inteiro, vai cansar minha perna. Jesus Cristo. Eu só acredito porque eu presenciei. Eu falei, Jesus. Ou seja, nós chegamos num ponto, né, que algumas decisões precisam ser tomadas. Aí entra aquele sticker, né? Nessa hora que eu queria que o mundo fosse quadrado para descer pela borda, né? Então... porque você, assim, eu acho que você, é óbvio que você já identificou, você é do ramo, você sabe o que está falando e tal.
apesar de não ser uma situação de fácil solução, porque se fosse, não a situação em si, né? Por exemplo, melhorar a educação, assim, tecnicamente, não é nenhum problema. O problema é politicamente. Cultural, né? O problema é a elite quer que essa educação traga senso crítico para as pessoas. Eu... Se a área é polêmica, vamos entrar, não tem tempo. Eu diria, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quanto mais senso crítico, pior. E aí nós ficamos nesse negócio. Mas peraí, vocês estão matando a vaca. Porque, porque veja bem, vocês estão impedindo que as pessoas estejam preparadas para ocupar os postos de trabalho, né, negando a elas o mínimo da educação que seria necessário. Porque vocês estão com medo do senso crítico. Sim, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais a mão de obra que vocês precisam. E aí? Está chegando, né? A gente tem setores da economia hoje que tem uma dificuldade absurda em contratar mão de obra. O setor do supermercado, por exemplo, tem dificuldade absurda. Tem um déficit aí no setor de quase 20% de mão de obra. A gente tem grandes redes de supermercado que está tentando inventar para conseguir contratar. Por exemplo, tem uma grande rede nacional que, se você é funcionário e indicar alguém e essa pessoa for contratada... Você recebe um prêmio. Uma semana de folga. Jesus Cristo. Isso é o quê? Desespero. Já tentou tudo. Completo e total. Aí era prêmio em dinheiro, aí entenderam que eles estavam armando, porque o cara entrava, pegava o dinheiro e saía. Enfim, aí agora eles estão tentando com uma semana de folga. Mas isso não é solução, né? Não é solução. Aí a gente pega assim, aí entrando na seara política, que não tem jeito de falar isso, não falar um pouco, né, de política, que entra... que contradiz o liberalismo econômico. Então, a gente no Brasil fala em Estado grande. Obviamente que a gente tem uma pobreza muito alta, precisa de um Estado presente para atender os mais necessitados. Com certeza, a diferença ainda é muito grande. Ainda é muito grande, mas da forma como está sendo feita, a gente está dando peixe, não está ensinando a pescar. Não investe em educação e dá o peixe. Tenta contratar alguém hoje para mão de obra básica. O cara, invariavelmente, vai estar recebendo algum benefício do governo e ele não pode assinar uma carteira de trabalho porque ele vai perder o benefício. Agora, olha só, o que você acaba de dizer aponta, por exemplo, para um raciocínio, a esquerda vai nessa direção. Mas não quis entrar em esquerda e direita. Mas acontece. Mas olha só o problema que a gente tem. Mas acontece que quem está impedindo isso, e sempre fez isso, foi o Congresso. É isso que eu não consigo entender. Ou seja, porque veja bem. Acaba que a presidência no Brasil é um cargo figurativo, né? Quem manda é o central. Né? Porque assim, mesmo que o presidente queira, o Congresso vai lá e diz que não, porque o Congresso até parece piada o que eu vou dizer, mas o Congresso é uma vítima do lobby. De vítima ali uma vítima do lobby, é mesmo. Então, assim, por acaso alguém está tomando cascudo lá, empurrão, ou alguém está recebendo alguma coisa para poder evitar que essas coisas aconteçam. Porque, cara, é o Congresso que faz essa mudança. Então, assim, falando de esquerda e direita, que não tem jeito. Eu, por exemplo, sou um árduo defensor do liberalismo econômico. Porque eu entendo que empresas de sucesso vão gerar resultado e esse resultado pode ser revertido, por exemplo, em ações sociais. Eu entendo a empresa como não filantropia, mas a empresa pode e deve fazer filantropia com resultado, com lucro. Certo? E quando a gente Você não acha que isso é meio utópico, não? Não, na prática, os países que têm o liberalismo maior são os países que têm os índices de desenvolvimento maiores. Isso são fatos e dados, tá? Tem exceção? Tem exceção. Mas eu falo na análise macro de mundo. Países que têm o viés de Estado maior acaba sufocando a atividade profissional
com tributos, porque o Estado não é gerador de riqueza. Mas você concorda que essa mudança deveria e só vai acontecer se ela passar pelo Congresso? É uma mudança cultural, claro, tem que passar por tudo, na verdade. Mas seja, o ponto que eu queria chegar é o seguinte... O que eu não consigo entender aqui é exatamente isso, né? Você vê algumas pessoas no Congresso falando sobre isso, mas na hora de secar o bagaço, está todo mundo lá votando contra. O modelo político brasileiro está errado na origem. Você eu concordo. Um vereador de uma pequena cidade, o cara tem que gastar R$1 milhão na campanha para se eleger. Como é que ele Baseado em quê? Gastar R$1 milhão para ganhar R$6 mil de salário? Quantos mandatos ele tem que ter para recuperar esse dinheiro? Então o modelo tá errado na origem. Né? Mas continuando o que eu estava dizendo na questão tributária, existe um dado econômico que chama curva de Laffer. Certo? Curva de Laffer é um estudioso inglês que fez essa conta e conseguiu comprovar que quando chega um percentual X de carga tributária, acaba sufocando a atividade produtiva. Então as empresas passam a não ser mais viáveis. E é um contrassenso aí, porque ele diz o seguinte: se você tributar menos, a empresa vai dar mais resultado e mesmo que um percentual menor do seu faturamento é tributo, o valor absoluto maior vai ser maior. Por exemplo, uma coisa é você cobrar 40% de imposto de uma empresa que fatura R$100 mil. Outra coisa é você cobrar 20% de imposto de uma empresa que fatura R$1 milhão. Os 20% de 1 milhão vai dar R$200 mil de imposto. E os 40% de 100 mil vai dar só 40 mil. Então o liberalismo econômico prega o quê? Você tributar menos para as empresas crescerem mais, porém o faturamento vai crescer e a arrecadação será maior. A gente teve uma pequena amostra disso em 2021-22, com dados oficiais, pandemia inclusive, em que baixou um pouquinho a carga tributária brasileira, bem suave, e a arrecadação foi maior em números absolutos de arrecadação de tributos do governo. Então, esse é um tema muito delicado, mas obviamente que esbarra em Congresso. Porque, olha só, se a gente for assim, por exemplo, o Brasil tem um custo tributário, e esse custo tributário hoje passa de 500 bilhões. E o que custo é esse? Isso é incentivo, ou seja, é desoneração. Então, eu não consigo entender essa lógica. Pensa no Estado como uma empresa. Por exemplo, se eu for pensar o Estado como empresa, eu tenho que levar o lucro em consideração. E aí, o lucro de um Estado é o benefício social. Ok, mas então vamos lá. Né? Primeiro, eu não posso pensar Estado... em lucro. É claro, vamos fazer só uma alusão aqui de pensar no Estado como uma empresa. Se uma empresa eu tiver um custo fixo muito alto, independente do meu faturamento ali, eu vou esbarrar nos meus custos e não vou ter resultado. Chega um momento que eu não tenho dinheiro para pagar o meu custo. Concorda comigo? Então, por exemplo, hoje a máquina pública do Brasil, como você falou, os números são bilhões, trilhões aí, não sei exato, mas o faturamento do Estado, qual é o faturamento do Estado? A arrecadação de tributo. O faturamento do Estado hoje não consegue pagar o que o Estado já tem de compromisso na máquina, no custo. Então, o que o Estado tem que fazer? Aumentar o faturamento, que é aumentar os impostos. Só que aumentando os impostos, acaba asfixiando a atividade produtiva, que as empresas, pela curva de Laffer, que eu falei lá atrás, passam a faturar menos do que faturar mais. Aí, faturando menos, acaba que a arrecadação vai ser menor. Outro dia... Aí tem que aumentar o percentual do tributo. Outro dia eu vi uma entrevista de um ex-presidente do Banco Central, e aí ele estava dizendo que, por exemplo, uma das coisas que é um absurdo e tal, você aumentar a aposentadoria acima da inflação, tinha que corrigir só e não aumentar, porque não tem cabimento, não sei o quê, e, né, ou seja, tudo isso está no liberalismo. Mas, quando ele foi perguntado sobre o custo tributário, a explicação que ele deu foi assim, você sabe como é que é, essa parcela da sociedade tem um lobby muito poderoso, é muito difícil mexer nisso e tal. Ou seja, quando a gente fala de benefício social,
de custo, por exemplo, de Bolsa Família, de BPC e não sei mais o que e tal, que juntos não dão o valor total da desoneração do custo tributário do país, aí entra o meu raciocínio que o Congresso fala, não, então peraí, ó, isso aqui está errado. Porque qual é o feedback dessa desoneração? Existem pesquisas e mais pesquisas que mostram que esse feedback não tem muito a ver com produção, com nada disso. Ou seja, benefício mesmo. Nós estamos falando de um país altamente desigual, né, e que, assim como mundo afora, nós temos uma economia gerando riqueza, produzindo pobreza. Por que é isso? Veja bem, quanto mais a acumulação acontece, maiores são as diferenças. Então, assim, não adianta, quando você tem lá um presidente que agora, o ministro da Fazenda que diz, as letras do Tesouro precisam, a compra, a negociação, o investimento nessas letras precisam de pagamento de imposto, porque só aí é quase 1,7 trilhão. Escuta, então o governo poderia faturar esse dinheiro se tributasse rentista? Poderia. E se a gente fizesse, pensasse diferente? Então... Não, assim, mas olha só o que eu estou dizendo. Veja bem, nós temos um monte de saídas que, digamos assim, você não precisaria sacrificar quem já paga o preço há muito tempo. Eu vou te convidar. Não é meio lógico, meio louco isso? Eu vou te convidar a uma reflexão, então, fazendo esse paralelo de governo e empresa. Se a gente pensasse, então, e fizesse um exercício de corte de gastos, por exemplo, de uma reforma administrativa em que a gente tente desprestigiar um pouco essa casta política, por exemplo. Mas você sabe que a máquina... Que hoje... Você sabe que a máquina pública, se você cortar 3, 4, 5 ministérios e tal, você vai economizar alguns bilhões e isso não vai representar nada no custo do governo. Mas como numa empresa, você não corta tudo de um lugar só. Tudo bem, mas assim... de cada área, né? Mas quando você leva em conta a desoneração, aí nós estamos falando de possibilidade, porque se você pega, se eu pegasse todos os ministérios hoje e falar, não, eu vou cortar metade deles, o resultado seria pífio em relação, por exemplo, em relação ao que acontece com os rentistas aí que estão ganhando dinheiro em cima das letras do Tesouro e não estão pagando imposto nenhum. Aí então, o negócio é mais amplo, né? Porque hoje você fala de uma Selic aí de 15%. Que é outra loucura. Né? O cara fala assim, não vou investir na atividade produtiva e vou botar meu dinheiro em renda fixa. Dá mais resultado. E é a coisa mais lógica. Qual é o empresário que diz, espera aí, você está dizendo que eu tenho que correr risco? Eu vou correr risco, vou botar aqui e tá safo. Ou seja, então assim, cara, eu vou te dizer, viu? Mas eu acho assim... É difícil. E isso prova que é uma discussão que precisa passar pelo Congresso. Mas um Congresso maduro, né? Mas o Congresso tem responsável, né? O Congresso tem interesse nisso. É igual você falou assim, Thiago, mas se eu for cortar no ministério vai significar quase nada. Concordo, mas eu acho que numa gestão de empresa, de novo, fazendo esse paralelo de empresa e governo, você não corta tudo de uma área só. Você vai tirar um pouco de cada área, de cada onde tem possibilidades, vai também mexer na parte do dinheiro, enfim. Você vai fazer um planejamento estratégico para tudo, que o todo, no final, vai ser um número bem representativo. Mas a gente tem que falar em cima de eficiência. E hoje a gente tem uma máquina pública que é ineficiente. A gente fala em estatais hoje ineficientes, a gente vê o resultado. Aí você fala, não, estatal não é para dar lucro, mas também não é para dar prejuízo, que prejuízo uma hora em estatal é empresa. Prejuízo acumulado, uma hora fecha a empresa. A questão da eficiência, você não pode abrir mão. Não dá lucro, mas é eficiente. Mas como é que faz hoje para a gente mexer culturalmente na gestão de Brasil para pensar o modelo Estado como Estado eficiente? Hoje, é o que eu te falei, o cara se candidata já pensando em escorar. Salvo algumas exceções, porque o cara não vai botar milhões de reais na campanha para ganhar... Uma campanha para deputado federal, 10 a 15, 20 milhões de reais. Mas como que pode ser isso? Baseado em quê?
Não é isso? Obviamente que tem É um algumas... negócio meio... Tem né? gente boa na política? Tem também, claro. Como Mas em tem todo muito meio. picareta. Mas tem muito picareta. Infelizmente tem. E o modelo nosso político, ele tá feito para gerar... Ó, nós chegamos num ponto assim, eu acho que nós estamos no fundo do poço pelo seguinte, ó. A gente Nós, falar che- de é, nós, gestão chegamos, política, nós eu acho. chegamos num ponto em que o Congresso agora está tomando conta do orçamento público. É um negócio alucinante. Faz assim, escuta, e o Poder Executivo? Não, o Poder Executivo agora é meio executivo. Agora, todos os pepinos em relação às vaciladas com o orçamento vão para o Executivo. O Congresso não quer assumir nada, não. Ou seja, assim, ó, A gente tem um dado eu queria que alguém, né, dissesse para mim, ó, tem uma solução, a gente precisa mudar isso, mudar aquilo, a Constituição precisa mudar nesse sentido, certas coisas não têm que passar pelo Congresso, outras precisam de qualquer maneira e tal, não sei o quê. Mas quem Agora, decide isso é quem tem agora, interesse, o né, pô? Congresso, outro dia tinha uma comissão do Congresso discutindo que os seguranças do presidente da República e dos ministros não deveriam usar arma de fogo porque o Lula é contra a arma. O argumento, não, então já que ele é contra, então a segurança não pode usar arma nenhuma. Isso é uma piada. Agora, pensa bem, 20 e tantos deputados numa comissão perdendo tempo. E o relator desse negócio agora está expulso lá do Congresso, aquele imbecil que usa uma bandeira do Brasil no ombro, um jumento, um cara mal educado daquele, era o relator. E foi exatamente naquela relatoria que ele falou, eu queria que o Lula morresse. Eu desejo que ele morra. Ou seja, olha o nível que nós chegamos. Exato. E aí, quando você... Olha a complexidade do que nós estamos falando aqui. Escuta, como que a gente corta gasto, como que a gente fica eficiente, sem prejudicar quem já nasceu prejudicado nesse país, sem parar o investimento, dando oportunidade para o empresário crescer, investir Exato. e tal, Riqueza, né? com segurança jurídica. Olha Exato. o tamanho da complexidade disso. Aí tem um sujeito lá, eleito deputado federal, que bota uma bandeira do Brasil no ombro e vive falando uma besteira atrás da Se outra. eu falar da classe política, a gente tem muitos exemplos. Cara, tenha Muitos dó, exemplos, fora de né? brincadeira. Nós chegamos num ponto, assim, que se há 10 ou 20 anos atrás alguém dissesse para mim, não, você deve ter algum pesadelo, você tomou, você fumou maconha com bosta de vaca, alguma merda qualquer, porque não é possível que a gente vai chegar nesse ponto. E nós chegamos. Agora, um dado sério, Entendeu? um dado sério é o seguinte: hoje a nossa relação dívida-PIB ultrapassou 80%. Isso, tecnicamente, implica dizer que a gente está num quadro de inviabilidade técnica ou recessão. Isso é fatos e dados, números. A gente precisa de uma mudança. Porém, aí já me pergunta assim, Thiago, tá, então você acha que a gente vai virar uma Venezuela na questão econômica? A minha resposta é não, porque hoje a gente tem o Centrão, que também não é interessante para eles que a gente vire... É claro que eles não querem, né? Não vão deixar, Lógico, vão dar um freio de arrumação aí, mas a gente vai ficar sempre nessa, pô. Sempre o país do futuro. Eu Pra lembro, você hoje eu ver, tenho 43 anos. Eu com 10 anos falava, eu Brasil é o país nasci do ouvindo futuro, isso. né? Eu nasci ouvindo isso. Exato, Agora, mas e aí? o mais interessante é o seguinte: freio de arrumação, penduricalho aqui, remendo ali, mas sentar e discutir o país com seriedade. Longe das ideologias, dessa bobageira toda, aí não, aí nós não temos esse Congresso. Não temos. Talvez nós tivemos algo próximo disso lá na Constituinte. Fora isso, amigo, pode esquecer, entendeu? Aí você fala Pode assim, esquecer. e qual é a solução? É um pouco utópico, mas a solução está na educação. Com certeza. E aí a gente encontra essa barreira toda. Exato. Fala, mas, assim, mas não, porque o povo que pensa dá um trabalho danado. Ah, meu amigo, então nós vamos passar o pão com o diabo amassou com o rabo mas eu sempre. posso te falar uma coisa? Tem um movimento no Brasil hoje apartidário que está crescendo muito, é um movimento silencioso. Apartidário, não é não entra nessa luta Lula-Bolsonaro, não existe isso nesse movimento. Eu sei porque eu faço parte também, que é de empresários
que entenderam que a gente tem que desenvolver cultura no nosso meio, de colaboradores, enfim. Então, hoje, esse movimento, ele contrata por fit cultural e não por habilidade técnica. Uhum. Porque a gente entende que pessoas que têm um alinhamento cultural, é mais fácil você desenvolver uma habilidade técnica. Com certeza. Né? Com certeza. Então, o cara está mais preparado. Exato. Então, é um terreno muito mais fértil. É muito mais fértil. E isso onde entra a NBS com o nosso curso de gestão na prática. A gente juntou um time, são 11 mentores, todos de grandes negócios, todos começaram de baixo, já quebraram a cara, já levantaram, aprenderam apanhando também. Na prática. Na fronte de batalha mesmo, não é teoria, não é bonitinho, não é discurso. Nada contra coaches, pelo contrário, tem bons coaches no mercado, mas não é dar show de final de semana, não. Eu estou fora. Coach. Mas tem, como político também, tem bom e tem ruim, coach também, tem uns caras feras, mas... Eu acho que os caras que você possa apelidar de coach, os bons realmente, são consultores de verdade, né? Exato, é nessa linha, tá? Mas essa galera entendeu que tem que desenvolver cultura. E esse movimento é um movimento silencioso, tem ganhado muita força. Eu posso falar porque eu rodo o Brasil e a gente vê muita gente engajada com isso. É uma coisa que não via há pouquíssimo tempo atrás. Essa empresa já está estabelecida aqui? Ela realmente vai lidar na área da educação? Sim, vamos lá. Essa empresa surgiu dessa galera, desses 11 mentores aí. No time a gente tem, o Rogério Salome, o cara fundou o Wine, que é o maior clube de vinhos do mundo. Fera, o cara fala muito de cultura, transformar o colaborador em torcedor do próprio negócio, sonhar o mesmo sonho, bem legal. Tem o Alex Anton, por exemplo, o cara foi estrategista-chefe do iFood, ex-sócio. O cara entrou no iFood, faturava muito pouco com a estratégia que ele ajudou a desenhar, virou esse troço gigante que é. A gente tem o Rob Samucci, por exemplo, é o cara do Instagram Resiliência Humana, 13 milhões de seguidores para desenvolvimento pessoal. Então, assim, é um timaço, onde a gente coloca ali, as turmas são até 120 alunos, tá? E a gente trabalha por 6 meses essas pessoas, com encontros quinzenais de sexta noite a sábado o dia inteiro. Quase não, é uma pós-graduação. É uma pós-graduação, título mas MBA. Para qualquer pessoa ou tem que ser, por exemplo, Não. Como é que funciona? Qualquer pessoa. E tem um ponto ainda além, que o brasileiro tem a característica, por exemplo, muito empresário, muito gestor e tal, trabalhou muito desde novo e não conseguiu estudar, não conseguiu fazer uma graduação. Então, a gente não, pós-graduação, via de regra, você tem que colocar só gente que tem um curso superior. Na nossa, não. Frequenta as mesmas aulas, não tem distinção. A diferença é que no final, quem tem a graduação vai receber um diploma de MBA e quem não tem vai receber um certificado de capacitação. Mas está no ambiente, está aprendendo igual. O que vai importar para quem é do ramo é o conhecimento. É o conhecimento total. Exato. Então, assim, quinzenalmente a gente está junto com essa galera, os mentores, libera número de celular para todo mundo, para ajudar a acompanhar. E no final ainda a gente faz um planejamento estratégico da empresa do cara para o próximo ano. Então, com isso, a gente transforma. Porque eu falo assim, não existe duas vidas. Você não tem uma vida profissional e uma vida pessoal. Se um lado estiver ruim, vai prejudicar o outro. Se você estiver mal profissionalmente, invariavelmente sua vida pessoal também vai capengar. E se você tiver um problema na família, um problema pessoal, vai te atrapalhar no profissional. Né? Certamente. Certamente, isso é uma verdade absoluta. Então, se a gente capacitar os caras para profissionalmente ter muito sucesso, a chance de ter uma vida privada também melhor, com certeza, é muito maior. Aliás, assim, é claro que a vida pessoal vai influenciar no trabalho do sujeito, mas o trabalho dele, quando influencia a vida pessoal dele negativamente, é um desastre, né? É um desastre total. Tem gente que sai de casa e fala, puta que pariu, vou ter que ir lá de novo. Porque teoricamente você imagina o seguinte, olha, pelo menos eu preciso ter uma profissão ou ter uma situação de trabalho que me dê condições de ter uma vida, pelo menos, o razoável do razoável. Exato. Porque honesta, sem isso aí fica difícil. Fica difícil, exato. Só no amor aí não vai, E a minha birra com o governo, com o modelo de política brasileira é isso, é de dar o peixe e não ensinar a pescar.
Porque se você... ainda mais vida pessoal, né? Só no amor é só na primeira semana. E olhe lá. Eu não sei, eu nunca vi estudo em relação a isso. Eu não sei dado oficial, mas eu acho que a separação já tá desligada da crise. Famosa assim, meu bem, o que é que você faz mesmo na vida? Pronto, aí acabou. Né? Eu acredito que o maior índice de divórcios aí é o problema financeiro. Fora. Difícil. Né? É difícil. Então, assim, a gente pega esse time e se perguntou, você já tá aqui em Goiânia? Eu falo assim, o nosso projeto tá tão legal que só nesse ano a gente vai estar presente em 10 capitais. E por que Goiânia? A gente fez um funcionamento para o Brasil inteiro e Goiânia foi o segundo lugar com o maior engajamento das pessoas querendo se capacitar. É legal isso, né? Muito bom. Então, assim, muito bom. O povo goiano quer. Tem sede de conhecer, de melhorar de vida, produzir, de meritocracia, de criar esse círculo virtuoso de conhecimento, enfim, é isso que a gente propõe. Tiago, você já deixou bem claro isso aí. Hoje, as empresas estão disputando a tapa um líder. Porque a empresa que contrata alguém e percebe nele um líder, eles faltam soltar foguete, né? Porque é um negócio raro. Raro, cada vez mais. Pois é, então, agora, esse trabalho que vocês fazem, vocês despertam o sujeito que já tem isso nele, vocês têm um esquema para preparar esse sujeito para essa liderança. Como é que é isso? A gente desenvolve. Liderança desenvolve. Desenvolve, é técnico. É total técnico. O ponto principal é boa vontade. O cara querer. Sim. Né? Porque eu falo que é 50% você e 50% eu. A nossa parte, os nossos 50% a gente garante. Porque é técnica. Se você não quiser... Se você não tiver afim... Se você não quiser, você nem ganha na Mega Sena. Exato. Então, assim, a gente tem muita parceria com empresas. Que bota lá grupos de 10, 15 colaboradores para fazer o curso. E quando eu falo com a direção da empresa, eu falo assim, não paga o curso integral. Porque se o cara ganhar 100%, pode não dar o devido valor. Dê uma bolsa de um percentual alto para viabilizar. Se a pessoa quiser bancar o resto... O cara botar uma diferença. Ela está disposta a usufruir daquilo. Exato, vai levar a sério de graça verdade. Total é meio problemático. Valor, né? Então sempre dou essa orientação e dá muito certo. Quando eu vejo que as empresas custeiam tudo, a gente nota pelo perfil dos alunos. O engajamento não é o mesmo. Entendeu? Pela sua experiência, qual é a diferença, assim, vamos dizer, emocional, né, de um cara que você olha para ele e fala assim, esse cara pode ser um baita líder, e aquele que você olha e fala assim, vamos treinar, vai ficar técnico e tal, bem legal, mas não é aquele cara assim que a liderança surge nele. Quando você olha para alguém, como é que você identifica isso? Eu repito, tudo é treinável. No nosso curso, por exemplo, a gente tem um módulo que nenhum curso tem, que é de oratória. Tem o Giovanni Begossi, que é o professor de oratória, bicampeão nacional de oratória, ele que dá esse módulo. Porque o cara não adianta você ter muito conhecimento técnico e não saber comunicar. Né? Tem muito exemplo assim, de cara que é muito inteligente e tal, mas não abre a boca, não sabe, né, comunicar. Esse curso de oratória na prática para o cara aprender gatilhos de conversa com o cliente, de conversa com o seu parceiro de trabalho. E existem técnicas para isso, entendeu? E o cara vai treinar. Então, assim, obviamente que você fala assim, pessoas mais comunicativas são melhores vendedores. Nem sempre, né? Nem sempre, eu te comprovo com dados empíricos. Às vezes até piora. Exato, às vezes até piora, que o cara é muito somebody love, né? E o resultado mesmo, o cara faz 2, 3 vezes. Eu acho que o principal no vendedor é a capacidade de ler o cliente. Inclusive foi até a tese do meu mestrado da minha pesquisa científica, bem legal, que eu peguei o que o vendedor acha que é importante para fazer a venda, e peguei a visão do comprador, o que o comprador acha importante o vendedor ter para fazer a venda, e confrontei os dois para ver se pensa a mesma coisa. Provavelmente não né? Tem algumas diferenças. Não é bem o que você achava, não. Não é bem o que você achava, que o vendedor acha que é lá e o cara contar uma historinha que vai. Vai para a primeira venda. Pode até colar, né? Não vai para a primeira venda.
Mas para uma relação duradoura... Toda hora, todo dia. Hoje é uma venda técnica, é uma relação ganha-ganha. Você tem que mostrar... Hoje não adianta, por exemplo, essa caneca aqui, o preço de mercado dela geral é R$10. Eu posso te convencer a pagar R$50 nela. Você vai pagar. Mas já já você vai ver que você fez um bom negócio. E não vai comprar de mim de novo. A venda, o exercício da venda, vamos dizer assim, pode inclusive destruir uma empresa, né? Total. O empresário brasileiro, ele tem uma cultura que achar que faturamento é lucro. Por exemplo, você vê 2 empresários se encontram, a primeira pergunta que um faz para o outro é: você fatura quanto? E faturamento não é lucro, porque se você estiver precificando de forma errada, com a margem baixa, por exemplo, quanto mais você vender, mais buraco você está cavando. Se você não tiver um controle de custos, quanto mais você vender, mais você vai aumentar os seus custos e vai aumentar o seu problema. É engraçado. E isso tudo é gestão. É engraçado. Eu fiz um trabalho para uma TV aqui de Goiânia, que era da Arisco, né? A TV Serra Dourada. Aí quando a Arisco foi vendida, ela ficou com o grupo que ainda hoje ela pertence ao ex-dono da Arisco, que é o Júnior. Então, assim, eu fui contratado por eles para desenvolver um veículo que era uma rádio FM que eles tinham comprado e que não tinha programação, não tinha nome, não tinha nada. Aí eu fiz esse trabalho para eles lá e tal, botei a rádio, treinei as pessoas, botei para funcionar e tal, fiquei dirigindo ela um tempo. E aí eu comecei a desenvolver umas promoções, assim, a pedido do diretor comercial da televisão, que envolvia a televisão e tal, e eu ia, às vezes, no cliente com o departamento comercial para explicar como é que funcionava, né, aquilo e tal, enfim. Aí, um belo dia, eu escutei a seguinte frase, e eu, assim, avesso a departamento comercial. Negócio artístico, comunicação e tal. Não, esse negócio de comercial eu tô fora, não quero saber. Aí um dia eu ouvi a seguinte frase do diretor comercial. Ele falou assim: se vocês quiserem vender isso aí, leva o Leal. O que ele queria dizer? O Leal vai vender isso da forma correta. Ele vai dizer para o cara como funciona, quais são as possibilidades reais disso. Ele não vai fantasiar nada. Vai mostrar o que tem de benefício real para fazer o negócio. E vai criar as condições reais para isso acontecer. E acontecia toda vez. Eu nunca perdi uma. Mas eu nunca fui lá para vender nada. Sim. Eu fui lá para dizer, vai funcionar desse jeito e preparado para responder qualquer questão que viesse. Ou seja, então, isso me deixa pensar o seguinte, o vendedor, muita gente fala, não, o vendedor que fala a verdade não vai vender. Será? Esquece isso. Tá doido? Pelo contrário. Será? Relações duradouras são baseadas em verdade. Então, é a verdadeira venda, né? Que vai trazer outra venda, que vai fortalecer o negócio, que vai dar nome para a empresa, etc, etc, etc. Mas... Eu gosto sempre de repetir e reforçar isso. Relações duradouras, principalmente comerciais, são baseadas em verdade. Se você passa verdade e mostra de fato os benefícios que você vai trazer, sem firulas, sem aumentar, sem mais nem menos, você vai mostrar o que tem de desafio e o que é benefício. E conseguir concretizar o negócio, o seu negócio vai longe, vai muito tempo. E outra coisa, quem compra nunca vai se sentir enganado. Nunca. Mesmo que aquele produto não atenda ele da maneira como ele imaginava, mas ele sempre que pensar que vai dizer, não, mas o vendedor me explicou. Me explicou, exato. Para mim não deu certo, mas... O vendedor me falou, pode ser assim, pode ser assado, pode isso, pode aquilo. Ou seja, o cara... E assim, pode ser mais difícil você se estabelecer, mas quando você se estabelece também é um abraço. É um abraço, exato. Então assim, todo negócio, primeiro você tem que identificar uma dor, um problema. E você, com o seu negócio, você tem que trazer a solução para essa dor, para esse problema. Vou te dar um exemplo da gente. Qual a dor que a gente identificou? 8 em cada 10 empresas no Brasil fecham. E elas fecham isso é um absurdo, porque não tem gestão. Esse número tem alguma, digamos assim, tem um precedente internacional, por exemplo, assim, em tal país é assim, tal país é assado. A gente deve estar numa... Não, cara. Então, esse número é engraçado. Eu fiz um estudo de Inglaterra, Estados Unidos, e o número é próximo. Jura? Que são economias pujantes também e tal.
Aí o que me leva a entender? Que o problema é gestão mesmo. Que a concorrência está em todo lugar, Não quem faz importa. gestão ganha. Ou Né? seja... Não importa se é um cenário de economia melhor. É porque a gente sabe, pior. por exemplo, que nesses países você abre uma empresa com muito mais facilidade, você fecha com muito mais facilidade, mas isso não quer dizer nada, né? Segurança jurídica muito maior. Mas no caso é de isso. gestão não quer dizer nada. Não, é concorrência, é livre mercado e quem faz melhor sai na frente. Então, lá fora também, em economias pujantes, o número é próximo. Tem coisa engraçado isso, né? Você vê, por exemplo, eu quando vou resolver algum problema de comunicação de alguém ou de alguma empresa, ou sei lá o quê, ou quando eu vou dar consultoria, ou quando eu vou desenvolver alguma coisa que na área, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, todo mundo entende comunicação. O cara aprende a comunicação quando ele toma o primeiro tapa da vida dele e aí ele chora para dizer não concordei. É isso. Ele está comunicando. Tá comunicando. Agora, desenvolver processo de comunicação é para profissionais. Total. Não é para quem acha que comunicação Não. é comunicar-se. É igual o vendedor. O cara não deu certo em nada na vida que ele não sou vendedor. Não, pô, tem vendedores e E vendedores. tem demais. Mas tem, né? Cara, não, você não é vendedor. Você está vendendo, mas... de vez em quando, assim, você encontra alguns vendedores, cara do céu, você fala assim, meu Jesus. Assim, como é que essa pessoa consegue vender alguma coisa? Aí, você voltando ao meu exemplo nosso da NBS. A dor são as empresas que fecham e a falta de gestão. E o remédio para essa dor é ensinar o cara a fazer gestão. Então, o que eu vendo? Solução. E eu sou bem transparente na venda. Falo, olha, pô, vai mudar minha vida? 50% está garantido, que é a nossa parte. Os outros 50% tá com você. Se você não tem disposição de encarar isso como oportunidade, você não está pronto ainda para fazer o curso com a gente. E a gente instrui o nosso comercial para falar isso. Como é que é feita a nossa venda? Faz impulsionamento digital, o cara vai lá, clica nas redes sociais lá e gera um lead. Aí o nosso comercial entra em contato. Não entre em contato via WhatsApp, não. Marca uma reunião, de preferência videoconferência. Porque nessa entrevista, não é uma venda, é uma entrevista de seleção para o curso. Porque você também nem tem interesse de ali entulhar a gente seu curso. identifica se o cara... Enfim, é um filhinho de papai que tem grana, vai pagar. A gente já filtra ali. E já fala, cara, o nosso curso. Não é para você. Mas de uma forma. Mas, tudo bem. Resumindo, é isso. Não, acho que não vamos conseguir agregar para tua vida. Acho que você precisa de outra coisa. Outra coisa. Exato. Porque a gente quer. Porque se você não demonstrar resultado. Você vai deixar de existir. Exato. As turmas são limitadas. É 120 alunos por cidade por semestre. Então a gente precisa ter 120 pessoas querendo, para gerar ali um círculo virtuoso. Que é o nosso para gerar maior, no próximo semestre fila de espera. A maior propaganda nossa é a indicação. Então se você pegar hoje o feedback dos nossos alunos, os caras mudam de vida. É incrível. Os caras começam a vestir igual a gente, camisa preta, isso aqui. Aí, pô, eu, por exemplo, sou maratonista. Aí eu vou olhar o Instagram dos caras, tá todo mundo correndo e tal. Pô, que legal. A gente tá influenciando para coisas boas. E esse aprendizado aí, ele é fundamental, né? Principalmente dessa galera mais jovem, então nem se fala. Porque, cara, eu vou te falar. Assim, eu me dá. Assim, eu fico. Não é possível, meu irmão. Mas o nível cognitivo tá. Já na base a que ponto que chegou? E eu fico imaginando o seguinte, veja bem, nós estamos falando desse povo que vem de 97, 96 para cá, né? Geração Z. E daqui a 20 anos, como é que vai ser? Com essa galera aí. Você sabe que o pós-guerra, os baby boomers lá, uma geração durava 30, 40 anos. E uma geração que os mesmos costumes, os mesmos estilo musical e tal. Aí depois veio geração X, que durou mais 20 anos, aí millennials, enfim. Geração Z já encurtou, e agora tem geração até de 3 anos. Por quê? Velocidade da informação, internet, muita coisa porcaria andando por aí, e mudam os costumes, os hábitos muito rápido. Então, a gente tá perdendo um pouco o controle disso aí.
O que vai ser daqui 20 anos? Se a gente não der uma rebobinada e voltar lá atrás com princípios, valores, investir em educação de forma correta e tal, perde a ponta da corda. Mas eu acho que a gente está num momento de inflexão. Será? Eu acho que o negócio zoou tanto, desculpa o termo, que tem que dar uma organizada, tem que organizar essa bagunça. É porque, cara, vou falar uma coisa para você. Hoje, você, por exemplo, né, vamos falar aí da utilização do que as pessoas estão chamando de inteligência artificial. A gente tem um módulo de inteligência artificial também. Aí é o seguinte, o cara fala assim, não, agora eu posso escrever, eu não preciso mais de um redator. Agora eu não preciso mais do cara para editar. Agora não precisa mais de ninguém. Será mesmo? Daqui a pouco está exatamente tudo igual. Porque as pessoas não se tocam que a inteligência artificial, ela cresce, ou seja, vou falar uma bobagem, mas vai dar para você entender o que eu estou dizendo. Ela aumenta, entre aspas, bem entre aspas, a inteligência dela, à medida que nós, humanos, muito mais criativos, vamos fornecendo isso para ela. Claro. A partir do momento que... A IA é uma ferramenta. Alguém tem que operar ela. A partir do momento que ela fica só por conta dela, ela vai ficar repetitiva. Total. Entendeu? Total, e aí, para onde a gente vai? Ou seja, cara, assim, outro dia eu li um comentário de alguém num corte ou num short do Jurubebas que me deu, assim, eu falei, não acredito. Tava difícil de entender o que ele quis dizer com o comentário dele, de tão mal escrito que tava. Mas, mais acontece, né? mas ele se arvorando. Ele vê muita coisa. Assim, ele não entendeu absolutamente nada do que foi dito. Absolutamente nada, mas zero. Pensa assim, ó, estou falando de morango. Se pedir para ele ler o que ele escreveu, ele não vai entender. Eu tô falando de morangos, né? Aí o sujeito diz assim, rapaz, que absurdo você ficar falando de Jurubeba. Entendeu? Assim, uma coisa completamente diferente. Ou seja, eles não têm condição de entender o que lê. Sim, cognitivo, né? Atrofiado. Não, assim, você fala assim, escuta, você consegue entender um texto? A pessoa que não... de texto, na verdade, são os analfabetos funcionais, né? Sim, os caras sabem ler e escrever, mas não e aí, não dá conexão com como que você explica para um sujeito desse que daqui a pouco a vida não vai ser tão colorida como eles estão imaginando? Mas, entendeu? se for pegar historicamente, desde a Revolução Industrial lá atrás, as coisas são cíclicas. Tempos difíceis fazem homens fortes, que fazem tempos fáceis, que fazem homens fracos. Porque olha, eu vou te falar. Cíclico, tem aí uma consequência para tudo isso que não vai ser fácil para enfrentar, não. Eu vejo que hoje, mundialmente, a gente passa por um ponto de inflexão. Então, quer um exemplo? As pautas ESG, por exemplo, para empresas. Eu vou falar polêmica aqui, mas não tem problema. O discurso é lindo. E acho que tem muita coisa coerente. Mas se você for olhar só as benesses e não pensar na empresa como dando um resultado, acaba pesando a operação e morre a empresa. Uhum. Traduzindo, gestão. Gestão total. Então a gente tem que achar o meio termo. Então, se acelerou tanto, você pega grandes empresas aí, Microsoft, Google e tal, que você olhava, o foco total era em benesses para os colaboradores, em bem-estar, em qualidade de vida, mas se você for olhar, for associar qualidade de vida a não trabalhar, aí não, pô. Aí você começou a trabalhar contra você. E quem disse que trabalhar não significa qualidade de vida também? Né? Uhum. Quem falou isso? Você pode até optar como empresário por um lucro menor, porque é da sua concepção de vida filosófica e tal. Você achar, não, eu quero que os meus funcionários ganhem muito melhor do que no mercado inteiro. E tem empresas que fazem isso, muitas. Pois é. Distribui lucro no final do período. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim,
a gestão é fundamental. É fundamental. Senão você não dá conta de fazer o que você... É matemática exata, né? Se você tem um custo maior do que você dá de resultado, a conta não fecha, pô. E outra coisa que você já falou aí de outra forma, mas eu pesquei rapidamente, é o seguinte: quando você vai valorizar os seus funcionários acima do mercado ou acima da média, você precisa saber com quem você está fazendo isso. Claro, é o fit porque cultural. isso pode estar sendo recebido de outra maneira. Sem dar valor. E não vai ser valorizado. E Exato. você não vai ter o resultado que você esperava. Total. Né? Inclusive do crescimento dessas próprias pessoas. Exato. Nas empresas existia um setor chamado DP. Lembra? Lembro. Departamento pessoal, era para fazer folha, salário, tá, DP. DP evoluiu. Que, aliás, é um tal, ó, você vai pro DP, pronto, tô ferrado. Tô ferrado. O DP evoluiu e virou RH. RH, Recursos Humanos. Então, continuava com as atividades de DP, que é a parte burocrática, e começou a entender as pessoas como um recurso humano. Hoje já tem uma evolução do RH, que é um RH mais cultura. RH mais cultura. Por quê? As empresas entenderam que se a gente desenvolver cultura nos colaboradores, o que é cultura? É tentar fazer o cara sonhar o mesmo sonho, é desenvolver um senso de pertencimento, é o cara entender que se a empresa bombar, ele vai ganhar junto também. Ele não entender a liderança como inimigo. Se isso for uma política concreta. E tem que ser genuíno, tem que ser de verdade. Genuína, honesta, da empresa, ok. Não pode ser discurso. Pode ser só... Não, é genuíno. Só de orelhada, né? Lembra que eu falei ali atrás? Relacionamentos duradouros são baseados na verdade. Isso aí. E tem que ser genuíno. O que é... Aí voltando à pauta ESG lá, as empresas que investiam muito em ESG era porque esperava ter um benefício financeiro, não era uma coisa genuína. E quando apertou o caixa, a primeira coisa era cortar. Certo? Mas quando você consegue fazer uma coisa genuína, verdadeira, e o colaborador entende isso... e ele está a seu favor de verdade. De verdade. Ele não está lá só pelo salário. Vai desenvolver um senso de pertencimento. Com certeza. Ah, Thiago, é utopia? Não, cara. É prática, a gente vê isso em negócios. Aí é aquele negócio. Contrate devagar e demita rápido. Se você entender que o cara não vai de fit cultural, o cara que quer olhar só o dele e tal, tá nem aí pro negócio como um todo, promova ele pro mercado de trabalho. Fala, cara, você é muito bom. Você é muito bom pra estar aqui, velho. Vamos procurar o melhor pra você. Aqui é muito pequeno pra você. Vou te promover pro mercado de trabalho. Você é um pássaro lindo, tem que voar. Talvez esse sujeito aí, depois da 5ª promoção pro mercado de trabalho, ele consiga pelo menos perceber o que tá ocorrendo. Exato. Né? E o contratar devagar é o quê? Entrevistar, buscar gente que tem esse fit cultural. A habilidade técnica a gente vai desenvolver depois. Entra aqui dentro do ônibus aqui e a gente vai aprender junto. Mas esteja com vontade de chegar no destino final com a gente. Eu acho que aí a liderança ela é fundamental, né? Tem uma máxima, apesar de eu ser o sujeito que acha que religião é a pior coisa que já inventaram no universo, não tem nada tão pernicioso, na minha opinião. Tem uma coisa no Evangelho que dizem que Jesus falou em relação a líder, que ele diz o seguinte: líder é aquele que serve. Quando você pega essa frase e faz uma análise filosófica mais profunda disso, você percebe que realmente, por que o líder é o cara que serve? Porque o cara que serve, ele é respeitado, genuinamente respeitado, ele não é temido. Sim, uma coisa é liderança por imposição, outra é... por conquista. Então. Se Então, na verdade, por imposição, Jesus Cristo estava certo. Claro. Se você for líder por imposição, você não consegue ter resultado, porque quando você não lidera, você vira escravo do negócio. Você vai ter lidera. que abrir, vai ter que fechar e tá microgerenciando todo mundo a todo tempo. Se você sair de perto, o cara vai fazer diferente. Horrível, né? Essa é uma situação horrível. É horrível, é o pior cenário. Agora, quando você lidera por conquista, eu vou dar um exemplo da gente, sem citar nomes. Um cara acabou de entrar pro nosso time, pro comercial, o cara falou assim: cara, eu vou pedir demissão de onde eu tô, não sei qual é o valor aqui do comercial e tal,
mas eu quero estar com vocês. É. Eu quero fazer parte desse movimento que eu sei que eu vou crescer junto. Só de andar nesse meio eu vou bombar. E é uma verdade, porque a gente é a média das 5 pessoas, ou que a gente mais admira ou que a gente mais anda. Se eu andar com 5 bandidos, eu vou ser o 6º. Bandido, certeza. Se eu andar com... Santo é que você não vai ser de jeito nenhum. De jeito nenhum. É. Né? Se eu andar com 5 pessoas que estão pensando em evoluir, crescer culturalmente, empreender, gerar emprego, distribuir riqueza, eu vou ser a 6ª pessoa. Sim. Né? Você Naturalmente você isso. tem lá a melhor ferramenta de ensino que eu posso imaginar, e já falei isso milhões de vezes, que é o exemplo. Total. Então, os 11 mentores do nosso time NBS são 11 pessoas que cada um na sua área de atuação são admirados pelo que fazem. Tem times engajados, que têm senso de pertencimento. Os colaboradores são torcedores do negócio. O Rogério Salome Donaire é um cara que fala muito isso. Fala, cara, eu quero que minha equipe seja torcedor pelo negócio. Está aqui torcendo para bombar. Porque todo mundo vai ganhar junto. Seria a lógica, né? Engraçado, Mas isso é mas dia a não- dia. eu sei. É difícil, Eu óbvio. sei. Discurso é bonito? Mas na prática não existe? Não, existe. Mas cultura é exemplo e é construído no dia a dia. E outra, cultura é reflexo do líder. Com certeza. Se você tem um líder que não gera admiração, E quando esse líder, quando você está falando do líder que é o dono do negócio, mais aí, ainda. muito mais ainda. Aí eu vou voltar lá atrás e vou corrigir minha resposta que eu te dei. Tem gente que tem aptidão para ser líder e tal. Eu vou dizer que tem gente que não tem. Tem caras que tem gente que não tem mesmo. não E não tem. adianta. Você pode. Você pode até transformar o sujeito em alguém arrogante, mau, entendeu? Ditador. Agora, líder não. Porque não vai entender ele não vai entender o foco do poder real. Não vai. E assim, depois de toda a democracia, historicamente vem uma tirania. Né? Então esses líderes aí... Infelizmente, e aí de novo a gente volta na educação. Né? É assim, ó, de vez em quando eu, assim, nessas papo furado de, né, boteco, sei lá o que e tal, eu, escuta, você já leu algum filósofo, assim, já pegou alguma coisa de filosofia para ler e tal? Não, aí tá, então lê fulano aqui, ó, pega esse... Você gosta de filosofia? Dá uma olhadinha. Você gosta de filosofia? Aí o que acontece? Um tempo depois, o sujeito vem assim, ele chega a brilhar, fala, cara, eu peguei um negócio lá, o cara tá dizendo que tudo que ele sabe é que ele não sabe. É mesmo, cara. Aí eu pô, e aí, o que você achou? Uai, eu achei que esse cara sabe demais, né? Eu falei, ou seja, então... aí entra a filosofia freudiana e entra outras correntes aí, aí que você tem que ver... Ou seja, quando você... Sugar o que é de bom de cada lado, né? Quando você instiga essa pessoa na direção da aquisição do senso crítico, você está dando a ela o melhor presente que ela podia receber na vida. Porque aquilo vai construir uma nova pessoa. Total. Inclusive, vai construir a pessoa que ele deseja ser. Só que nunca será se continuar a topeira. Porque, cara, não adianta. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo por que as elites são contra a educação para os outros. Claro, né? Porque assim, para os nossos, não. Nós precisamos formar líderes, nós precisamos né? E tem sido assim em muitos lugares, inclusive no Brasil, isso é praticamente uma regra. Eu entendo, porque o sujeito que adquire o tal senso crítico, por causa da capacidade de raciocinar, ou seja, porque as coisas que ele começa a enxergar passam a fazer sentido, esse cara vira um sujeito novo. Apesar de sofrer um pouco mais, porque, né, é óbvio, mas é muito melhor. Né? Existe um movimento filosófico em São Paulo chamado Em Busca da Verdade, já ouviu falar? Não. Em Busca da Verdade? Em Busca da Verdade. Depois você dá uma pesquisa, é bem legal. É um filósofo contemporâneo brasileiro,
começou isso junto com um amigo que também se tornou filósofo e tal. E o foco deles é treinar gestores e empresários com filosofia. Uhum. Bem legal. Né? O título é bem sugestivo, né? Em busca da verdade. Então eles recontam um pouco da história, porque muitas coisas que a gente aprendeu não necessariamente são pela fonte de informação correta. Uhum. Aí eles vão lá, desde os filósofos clássicos, gregos, enfim, dá essa passeada aí, Quando ele abre a cabeça bem desse legal. empresário aí para filosofia, outro dia aquele Cobori, ele é um ex-economista que na época da Lava Jato até foi envolvido num negócio lá que ele, pelo que eu li, nem culpa ele tinha de nada e acabou sendo até preso e tal, e ele virou uma pessoa influente também na internet, dando cursos e tal. E ele fala que ele fez uma mudança, ele mudou o pensamento dele, ele migrou do liberalismo para alguma coisa não tão liberalismo assim, e ele dá lá as explicações dele, mas uma coisa fundamental que eu acho que ele disse é o seguinte, que o que ajudou ele muito, muito, muito mesmo, foi um mestrado em filosofia, que não tinha nada a ver com todo o aprendizado dele de economia. Total, e tal. Ele falou, o que me mudou mesmo foi o mestrado que eu fiz em filosofia. Aí eu comecei a entender, a enxergar, assim, a ser menos egoísta em relação à minha própria existência. Total, né? total. O meu doutorado é especialidade em finanças. E hoje eu também estou estudando filosofia. Sim. E aí algumas coisas pessoais que aconteceram na minha vida aí que me fez melhorar muito enquanto ser humano. Eu tenho uma filha, a Maria Helena, ela tem síndrome de Down, minha primeira filha. E a gente descobriu na gravidez que tinha essa questão. E durante a gravidez, para mim, foi bem sofrido, porque eu ficava me perguntando por quê, o que eu fiz pra merecer isso e tal. Só quem passa que sabe, né? Claro. Hoje ela tem 3 anos e a conversa é ao contrário. A gente agradece pelo presente que foi ela em nossas vidas. E esse movimento todo que a gente faz hoje da NBS, de gestão e tal, a origem está lá na Maria Helena. Porque dá força pra gente é um discurso bonito, né? Ah, propósito. Não, é verdade, é isso. E, eu saí de casa segunda-feira, peguei um voo 3 horas da manhã pra estar aqui em Goiânia. Aí quarta, eu chego em casa 10 da noite e pego outro voo 5 horas da manhã já no outro dia pra estar em Florianópolis. E vambora. Eu brinco que eu falo assim, eu pedi chuva e tá vindo tempestade boa. E tá ótimo. Mas... Eu pedi chuva, tá vindo inundação. Tempestade boa, e vambora. E é isso que eu pedi. E tá acontecendo as coisas e isso é muito legal. E junto com a Maria Helena, aí eu falei, sou maratonista também. Isso tem 3 anos e pouco, eu não corria 500 metros. Se eu fosse daqui na porta, aqui correndo, eu tava com um palmo de língua pra fora. Esbaforido. Aí na gravidez eu falei, vou fazer uma promessa que se a Maria Helena... Porque a síndrome de Down, não sei se você sabe, tem várias comorbidades que vêm junto. Tem cardiopatia, tem não sei o quê. Então a chance de dar errado é muito grande. E eu fiz uma promessa dizendo o seguinte, se ela nascer bem, eu vou correr uma maratona. 42 quilômetros. Pra quem não corria 500 metros. Aí ela nasceu bem, fez o exame tudo bem. Eu falei, fudeu, vou ter que correr a maratona agora. Agora, olha só como é que nós somos como seres humanos, né? Você acabou de dizer, hoje eu agradeço imensamente o presente que a gente recebeu, né? Isso tem a ver com o descobrimento de uma pessoa nova. Você, né? Você se descobrindo alguém com a capacidade de amar assim, sem levar em consideração qualquer outra coisa que não seja ela. Total. Como ser humano. Total. Isso é fantástico, cara. É demais, cara. E assim, essa oportunidade que a gente teve de evoluir... Pois é. A gente tem que criar uma forma de passar isso pra frente. Sim, senhor. É um presente muito grande pra ficar só pra gente. Com certeza. E tanto eu quanto a minha esposa, a Juliana, também é uma mentora da NBS, ela foi treinadora do Pão de Açúcar lá em São Paulo com a Billy Diniz, depois Ambev em São Paulo, e a gente sempre muito correria de profissional. E a gente sempre pensava muito grande e acabava sempre tendo... sempre estava insatisfeito, achando que tinha que ser mais, sempre mais. E com a Maria Helena a gente aprendeu a comemorar cada pequena vitória.
Pô, a Maria Helena, ela... Agora não, porque graças a Deus a bichinha tá voando. Mas um primeiro passo que ela deu pra gente foi uma absoluta conquista. Uma conquista. A primeira vogal que ela falou, puta, entendeu? Então, assim, você aprende a dar valor a coisas que de fato são importantes. Eu acho que, nesse caso, é um autodescobrimento fantástico, né? E aí você... Não tem nem como você não se sentir assim como você se sente. Eu fui no Em Busca da Verdade. Legal. Fui lá no Em Busca da Verdade em São Paulo na primeira aula, né? Aí conversando com o Gabriel lá, que é um dos fundadores, no intervalo, no coffee break lá. Aí contei essa história da Maria Helena e tal. Aí beleza. Ele tinha 40 empresários estudando filosofia. Aí quando acabou o dia, o Gabriel falou: Thiago, vem aqui, você e sua esposa, vem aqui. Aí eu nem lembrava por quê. Contar essa história aqui. Conta essa história aqui pra todo mundo. Cara, a gente começou a contar. Quando eu acabei, os 40 chorando. Tudo. Aí veio todo mundo dar abraço na gente e tal, no final, todo mundo chorando. Eu falei, gente, e eu contei chorando, que me emociono também. Eu falei, gente, mas eu tô chorando aqui, é de alegria. Não fica com pena de mim, não. Eu tô chorando de alegria que eu tô lembrando dela. Isso mexe, né? Outro dia eu entrevistei aqui 2 advogadas e são mães de autistas, né? Uhum. E a entrevista teve a ver com o trabalho delas como advogadas, porque são mães de autistas, então elas entenderam a dificuldade com os próprios filhos, e hoje elas prestam serviço, ajudam um monte de outras mães e tal nessa direção. Uhum. Se você visse a maneira como ambas agradeciam, uma pelo filho e a outra pela filha autista, ou seja, um negócio que, ou seja, tava na cara que eu estava diante de 2 mulheres que se autodescobriram supermães. Sim. Olha que doideira. Total. Eu lembro que na gravidez eu pensava assim, poxa, mas meu primeiro filho, se fosse o terceiro, aí ia ser até bonitinho. Na minha cabeça maluca, né? Legal, né? Uma família diferente, com... né? E depois que a Mariana chegou, tudo foi fazer sentido. Falou, ô seu Zé Bunda, a vida real é isso aqui, cara. Não é grana, não é só conquista profissional, é tudo. Você não pode separar a vida profissional da pessoal, é tudo uma coisa só. Assim, é bem estabelecido na nossa cabeça, a gente precisa disso, né? Ó, uma coisa é o que tem valor, outra coisa é o que tem preço. Eu acho que na sua vida, na sua vida prática, no seu dia a dia prático e tal, existe uma dose do foco no que tem preço, porque é o natural. Agora, se você perder o foco do que tem valor, você está enrolado. Exato. E na empresa é assim também, tá? É. Quando eu falo, a minha aula eu falo de precificação. Aí eu falo da diferença de preço para valor. Se você tiver só na guerra de preços, você tá danado. Porque se você tiver 1 centavo mais caro do que o seu concorrente vai vender, você não. Mas quando você consegue agregar valor ao que você faz, aí sim. Você não é mais refém de preço. Por que tem caneca de R$10 e caneca de R$1.000 e o cara paga a caneca de R$1.000? Porque aquela marca conseguiu transmitir valor. Né? Por que tem relógio de R$100 e relógio de milhões? Relógio de R$1. É porque a marca conseguiu transmitir valor. E alguém viu valor naquilo para pagar. Né? E é um pouco disso tudo. Tudo isso a gente trata no curso. Thiago, quando a gente convida alguém para vir aqui, para falar qualquer assunto e tal, eu fico imaginando o seguinte: quando você estava vindo para cá, eu vou ali dar uma entrevista no Jurubebas e tal, vou falar sobre gestão, sobre liderança, sobre o curso que a gente está trazendo para Goiânia e tal, seria importante que esse cara me perguntasse tal coisa. Nessa nossa conversa aqui, que andou por 30 focos diferentes, né? Porque a gente está falando do Jurubebinha antes, né? Mas faltou alguma coisa que você acha que seja fundamental você falar? Ou a conversa você acha que já esteve no grau? Eu acho o seguinte, que um ponto que a gente tem que reforçar é que não existe separação entre vida profissional e vida pessoal. A gente tem que nos capacitar profissionalmente para que torne a vida pessoal mais leve. Se a gente tiver um problema profissional,
obrigatoriamente a nossa vida pessoal também não vai estar tão legal assim. Ou seja, na sua opinião, é fundamental que o sujeito cuide-se no ponto de vista do ser profissional, porque isso vai influenciar na vida pessoal dele. Totalmente. Total. A vida, a gente fala que na vida tem que ter alguns pilares, né? Eu, por exemplo, um pilar para mim inegociável é família. O outro pilar é saúde, que sem saúde você não faz nada. E o terceiro pilar é o pilar profissional. Porque se eu tiver com o pilar profissional resolvido, qualquer problema de saúde que o dinheiro compre, que tem problema de saúde que é um infortúnio que não tem jeito, né? O profissional vai ajudar? Vai. Né? Porque a gente sabe que hoje saúde é caro, se você tiver condição, sua chance de resolver um problema de saúde é maior. E qualquer problema pessoal não vai ter relação com dinheiro. Como a gente brincou que, no aliás, início lá, separações de casais aí, o financeiro... aliás, problema pessoal relacionado a dinheiro é a destruição total, né? Porque é aquela coisa da pessoa se sentir o pior sujeito, seja ele homem ou mulher, do mundo. Total. Então, gestão na prática que a gente traz, 2 pilares a gente cuida, que é o profissional que tem correlação direta com o pessoal. Sim. Certo? Então, você está com exemplos, não é imposição, é conquista. Está com exemplos de pessoas que vão te ensinar o que tem que fazer no dia a dia profissional para que você seja um profissional de sucesso. Não é uma imersão de final de semana para contar vitória. Bom, esses caras podem chegar, os caras venderam a empresa por R$1 bilhão. Podem muito bem chegar lá e contar vitória. Hoje... Não, mas ele fala assim, olha, não é assim, é fácil, tem que fazer isso, nessa situação você faz aquilo. Hoje não, caminho, né? Assim, não deve faltar no mercado empresas que estão com problema do ponto de vista humano, né? Então, para essas empresas, esse trabalho, esse curso que vocês estão dando é fundamental. Fundamental. Aí para quem? Para o dono, para o gerente e para o cara que você enxerga que tem que desenvolver ele para ele virar algum líder. Esse é o perfil ideal. Ou o dono, ou diretoria e gerência, ou alguém ainda que está novo no negócio, fala, pô, esse menino é bom. Se eu trabalhar ele vai crescer aqui dentro. Esse curso dura 6 meses. 6 meses. E está em Goiânia em que ponto? Você está pronto? Já está pronto, vai começar em agosto. A gente já está comercializando aí a todo vapor. Definimos o local, será no Transamérica. E os encontros quinzenal, sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. Apenas 120 vagas. Ok, e como você pode ser achado? Redes sociais, internet, aqui em Goiânia, muito provavelmente todo mundo vai ser impactado, porque a gente tem um impulsionamento, uma parametrização de impulsionamento digital que é bem eficiente. Então, se você tem rede social, em algum momento vai aparecer para você alguém do nosso time falando. É clicar ali que o nosso comercial entra em contato para fazer essa entrevista. Ok, para saber se de fato faz aquele sentido. Cliente ou aquele possível cliente, ele se encaixa também nos objetivos que vocês têm, né? Total, isso faz sentido para ele também. Se você não tiver um objetivo, você já nasceu morto. Isso também faz sentido pro cara. Sim, claro. Não vou te convencer a comprar um negócio que semana que vem você fala, pô, não devia ter comprado isso. Entendeu? Eu gostei da explicação. A gente nós não podemos te ajudar, não é bem, então assim não é para você. Isso aqui... Exato. Eu acho que você está em outro momento. O que a gente vai ensinar aqui você já sabe, né? Não é por aí, entendeu? É nessa linha. Muito bem, então eu acho que só me cabe agora desejar muito sucesso, né, nesse novo empreendimento. Você que está vindo de São Paulo, Goiânia está assim num momento muito legal. O estado de Goiás também está. Eu estive aqui em 2015 e agora estive agora. Mudou muita coisa, né? O estado está numa situação de muita prosperidade, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui uma atividade empresarial de certo ponto até bem agressiva, né? E eu acho que a proposta que vocês estão trazendo vai florescer. Tomara que dê tudo certo. Isso aí.
Tamo junto, obrigado pelo espaço, tá? Precisando, estamos aqui. Porta aberta. E toda vez que surgir aqui um assunto sobre gestão, negociação e tal, já sei quem eu vou incluir na mesa. Opa, tamo junto, tamo junto. E podemos falar, se você tiver por aqui na hora. Beleza. Foi um prazer, papo muito legal. Agradecer pelo convite e a sua forma de conduzir a entrevista muito inteligente. É muito bom conversar com pessoas inteligentes como você, né? E concordar em tudo. Se concordar em tudo é porque não está certo. Né? Exatamente. A divergência é engrandecedora. Tenho certeza que eu aprendi muita coisa com você e você comigo. Saio daqui pensativo e espero ter te deixado pensativo com também certeza, em alguns pontos. E isso é engrandecedor e o respeito sempre tem que prevalecer. Muito bem. Então, se você que está acompanhando a gente até aqui, quiser dar o seu like aí, ótimo, né? Se você quiser compartilhar, principalmente com quem está empreendendo, você conhece aí amigos que têm empresa, que estão precisando desse tipo de ajuda, compartilha, né? Avisa e tal. Apesar de que o que o Thiago acabou de dizer aqui é uma realidade. Só, a gente está muito bem situado nas redes, nós temos um esquema muito profissional e provavelmente essas pessoas vão ser contactadas nas redes sociais, ou seja, vão descobrir a gente da maneira correta e aí a gente entra em contato. Beleza, mas você pode compartilhar, pode comentar, pode perguntar, né? Jurubebas é isso, beleza? No mais, de novo, muito obrigado pela sua audiência. E até uma outra oportunidade. Esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Grande abraço, obrigado, tchau. Valeu, gente, tchau.